Nesse vídeo vamos falar sobre Spotlight, que é uma forma de você projetar texturas, no seu modelo. E para essa função é interessante você ter um conhecimento básico sobre Polypaint, como pintar cores dentro do modelo, e a relação das cores com os vértices dentro do ZBrush. Se você não sabe alguma coisa sobre isso, dá uma olhadinha no canal, tem um vídeo lá falando sobre Polypainting, que vai te dar aí algumas dicas sobre como utilizar a pintura dentro do ZBrush. E aqui falando sobre a projeção, a gente vai utilizar texturas como base, então vou utilizar aqui o menu Texture, vou colocar ele aqui para a direita. E de cara você já tem aqui algumas funções, referente ao Spotlight, que estão indicadas aqui como Load Spotlight, Lightbox Spotlights. E aqui na parte de baixo também existem alguns botões que a gente vai utilizar para a gente adicionar imagens dentro do nosso Spotlight. Então a primeira coisa seria a gente abrir as nossas texturas para conseguir fazer a projeção. Você pode importar a textura aqui no botão Import. Ela vai aparecer aqui na parte de baixo, você pode selecionar a textura. E repare que agora, quando você seleciona a textura, os botões aqui embaixo eles se acendem. E a gente vai utilizar aqui o botão Add to Spotlight para a gente conseguir adicionar imagens nessa ferramenta. Ela vai aparecer aqui na tela, junto com esse menu aqui circular, com várias funções para você conseguir modificar a imagem. Então a primeira coisa aqui seria a gente entender como funciona a movimentação dessa ferramenta. No caso você percebe que ela tem uma bolinha laranja aqui dentro e por fora todas as ferramentas. Então se você clicar nessa bolinha do meio e arrastar, você vai movimentar só a ferramenta. Se você clicar fora aqui da bolinha do meio, mas dentro ainda do cursor, você vai movimentar a imagem que está selecionada. Caso a sua imagem não esteja selecionada, no caso eu vou clicar fora, e você tiver mais de uma imagem, ele vai movimentar todas as imagens. E para você saber que a sua imagem está selecionada, você vai clicar em cima da imagem. E você repara que vai aparecer na lateral da imagem uma borda laranja. E no meio vai ter aqui o eixo indicado, o eixo X, que seria o vermelho, e o Y, que seria o verde. E com a imagem selecionada, você consegue movimentar essa imagem na sua tela. E uma coisa também que é interessante, você repara que dentro da imagem aparecem aqui alguns pontos. Por exemplo, aqui no meio da imagem, indicando o meio. E aqui na esquerda, indicando a lateral, na parte de cima. Só que sempre é onde você coloca o cursor. Se você retirar o cursor, o pontinho some. Se você voltar com o cursor em cima, ele aparece. Isso aqui seriam snaps, para você conseguir grudar o cursor ali e poder executar funções baseado nesse snap. Você pode aumentar a escala baseado em um ponto específico, porque algumas funções aqui dentro do ZBrush se baseiam onde o cursor está. Outros pontos também são criados, por exemplo, aqui quando a imagem está em cima do modelo. No caso aqui eu posso colocar essa imagem em cima do modelo, aumentar. E agora você tem, além do ponto do meio da imagem, você tem esse pontinho verde que faz referência ao meio do modelo. Então ele também consegue marcar, no caso aqui a lateral do modelo, a outra lateral e assim sucessivamente. Então são pontos aí que é legal para você conseguir dar um snap na imagem e fazer aí algumas funções. Bom, falando aqui das ferramentas que você tem dentro desse círculo, você pode fazer diversas modificações na sua imagem. É importante que a sua imagem esteja selecionada, porque senão, por exemplo, aqui as funções de cores, elas não terão nenhum efeito. Caso você esteja com a imagem desselecionada e você tenta aqui, por exemplo, mudar a intensidade ou o Hue Saturation, ele não vai ter nenhum tipo de interferência na imagem. Então é interessante você sempre selecionar a sua imagem. E algumas funções funcionam com a imagem selecionada, por exemplo, o Scale ou Rotate. Só que aí, no caso, se você tiver aqui 10 imagens, todas as imagens vão rotacionar e todas as imagens vão ter mudança de escala, Então é legal sempre ter o cuidado aí de selecionar a imagem para você não correr o risco de perder as configurações das outras imagens que não estão selecionadas. E aqui dentro a gente pode começar falando com a ideia de cores. Então, por exemplo, aqui, nesses primeiros botões aqui na parte de cima, você tem, várias opções de mexer com cor. Só que é interessante trabalhar com isso em outro programa, caso você tenha várias imagens, porque se você, por exemplo, modificar aqui a intensidade dessa imagem, no caso eu seleciono aqui, clico e arrasto para a direita, e ele vai fazer aqui a função para mim. Então não tem um valor específico onde eu possa dizer a quantidade de intensidade que eu quero nessa imagem. Então caso você tenha várias imagens, vai ser bem difícil você conseguir deixar todas iguais. Então é interessante fazer isso, por exemplo, no Photoshop e trazer a imagem aqui só para a gente projetar. É claro que se você tiver uma única imagem, aí vale a pena você fazer alguns ajustes aqui, porque às vezes pode acontecer de você abrir a imagem e ela vir com a intensidade um pouco bagunçada, e no ZBrush, quando você está trabalhando com uma cor 100% preta, aí você vai ter aqui uma transparência. Então para você ajustar isso aqui, você pode utilizar aí sim a intensidade, e aí você consegue dar uma corrigida. Você pode trabalhar também com Hue Saturation, para ele modificar a cor da imagem, contraste, a própria saturação, para deixar a imagem preto e branco, e a intensidade, que no caso aqui seria como se fosse um brilho. Então posso aumentar o brilho, utilizar o contraste, assim sucessivamente. E uma coisa interessante sobre essa ferramenta circular é tudo que você utilizar nela no sentido horário, vai ser positivo, e no sentido anti-horário será negativo. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar a intensidade e puxar para a direita, ele vai deixar ela mais clara. Se eu puxar para a esquerda, ele vai deixar ela mais escura. Isso funciona para todas as ferramentas
ferramentas aqui. Aqui na parte de cima você tem o Paint, que no caso ele vai fazer a imagem, né, com a cor que foi selecionada aqui no lado esquerdo. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse vermelho, a imagem selecionada, cliquei e rotacionei, a imagem vai ficar vermelha, rotacionei para a esquerda, ele vai fazer negativo, porque aqui no outro lado está numa cor preta. Então se eu colocar verde aqui, para a direita vai ficar vermelho, para a esquerda vai ficar verde. Importante também você sempre lembrar das teclas Ctrl, Shift e Alt para utilizar junto com isso daqui. Então você pode fazer alguns testes. No caso aqui, nessa imagem, ela está com a cor totalmente branca aqui no lado de fora. Se eu segurar o Ctrl, utilizar aqui o Paint, então eu cliquei, seguro o Ctrl, ele vai selecionar apenas a área onde está o cursor, né? Então ele vai tentar pegar a maior parte ali, né, das cores que são iguais e vai colocar a cor selecionada. A mesma coisa ele vai fazer ao contrário, então cliquei aqui, mudou a cor de todo mundo, segurei o Ctrl, ele vai aplicar a cor só onde o cursor está, baseado ali numa tolerância específica, né? E aí depois que você fez, né, suas modificações, caso você não goste dessas modificações e queira voltar a imagem como estava antes, você tem um botão aqui no lado esquerdo chamado Restore. Então no caso eu consigo clicar e arrastar nesse botão e ele vai voltar a imagem para mim como estava. Só que é importante que esse botão aqui ele só funciona quando são efeitos, né, em cima da imagem. Então no caso se eu utilizar a ferramenta Nudge, então eu clico aqui na ferramenta, posso aumentar o tamanho do brush e posso fazer algumas distorções na imagem. Então nesse caso eu não consigo utilizar a ferramenta Restore, você vê que ele não vai ter efeito. No caso eu teria que utilizar o Ctrl Z mesmo para conseguir voltar a imagem. Logo acima de Restore você tem duas outras ferramentas aqui, que uma seria o clone. Então eu consigo clonar essa imagem, né, em alguns lugares aqui dentro da minha própria imagem. Então caso você tenha, né, algum pattern, alguma coisa, você consegue ainda assim dar uns ajustes. Isso funciona obviamente baseado aqui no cursor. Então por exemplo eu coloquei em cima do olho e tenho aqui a área, né, que vai ser clonada. Então eu posso definir o tamanho dessa área com o tamanho do brush. Então eu posso utilizar a tecla Ctrl, ele vai fazer aqui o clone para mim em cima da imagem. Posso utilizar também a tecla Shift. Em vários lugares aqui ele vai fazer o clone. Se eu não quiser, né, que essa imagem fique, né, com esse clone, eu vou voltar aqui no botão Restore, ele vai fazer essa volta para mim. E a mesma coisa eu tenho aqui em cima com o Smooth. Se eu clicar e arrastar, ele vai fazer um blur na minha imagem. E se eu quiser voltar como estava antes, utilizo o Restore, ele vai voltar a imagem para mim. Posso também utilizar esse Smooth com a tecla Ctrl ou com a tecla Shift. E sempre que eu utilizar essa ferramenta, né, você pode utilizar o botão Restore para voltar a imagem como estava antes. Então a única opção aqui dentro que não permite você utilizar o Restore seria esse Nudge, que ele deforma, né, a imagem. No caso aqui, é como se ele criasse uma malha em cima dessa imagem e fizesse essa distorção para você. E a gente pode utilizar o Ctrl Z mesmo para conseguir voltar. Logo abaixo de Restore, você tem aqui duas outras opções, que seriam esses tracinhos aqui, que ele faz referência aos tiles. Então eu consigo aumentar a quantidade de imagens aqui e fazer a projeção no meu modelo. Isso aqui é bem útil quando você tem uma textura pequena. No caso aqui, algum padrão, né, específico. Então eu posso abrir essa imagem. Já vai cair aqui no meu Spotlight, vou utilizar os tiles, posso duplicar a imagem, né, diversas vezes e fazer aí a projeção no meu modelo também. Para você voltar nessa imagem como estava antes, você vai utilizar aqui os mesmos botões de tiles, só que agora não para a direita e sim para a esquerda, para ele conseguir voltar, né, a imagem em um único tile. Uma coisa importante referente aos tiles é que quando você abre a sua textura aqui dentro do Spotlight, você consegue utilizar esses tiles normalmente. Só que a partir do momento que você utilizou o brush Nudge para poder fazer alguma modificação, no caso aqui, né, se você distorcer o rosto aqui, e você tentar utilizar o tile, você não vai ter nenhum efeito. Isso porque você distorceu, né, a malha base da textura, e aí você não consegue utilizar os tiles. Então no caso você tem que deletar a textura e colocá-la de novo aqui dentro do Spotlight, e aí sim você consegue utilizar os tiles. Então, seguindo aqui para baixo, você tem duas outras opções, que seriam referente a esticar a imagem, né, estender a imagem. Então, baseado aqui nesse eixo central aqui que você tem do X e o Y, você consegue fazer aqui, né, com que a imagem fique maior ou menor, esticando ela ali. Não é muito interessante a gente utilizar essa ferramenta aqui para fazer a projeção, porque no caso ele está distorcendo a imagem, né? Na parte de baixo você tem também a opção de flipar a imagem, tanto na horizontal quanto vertical, e três outras opções referente ao Snapshot. Então essas funções aqui de você conseguir esticar a imagem e do Snapshot, não é interessante a gente dar uma ênfase agora, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo, mas elas são funções para você conseguir criar modelos a partir de uma imagem. Então isso aqui ajuda bastante, que é exatamente, né, o assunto do nosso próximo vídeo, e assim a gente mantém esse vídeo exclusivamente para projeção. Então agora começando aqui com o lado direito, a gente viu até aqui embaixo na parte de tiles, que seria, né, tudo isso aqui seria referente à modificação de imagem. Agora a gente começa a ver algumas ideias aqui de projeção de imagem e também organização de imagem na tela. Então falando de projeção, a gente vai utilizar aqui as ferramentas logo após o Scale. Só que antes disso, é interessante você saber alguns atalhos sobre o Spotlight. No caso, para projetar você precisa que a imagem esteja em cima do seu modelo. Então aqui eu vou utilizar um pouco da opacidade. Trago a imagem para cima do modelo. Vou utilizar a tecla Z. Assim o cursor vai sumir da tela, né, quando você apertar o Z. E aqui com o RGB, né, selecionado no brush, você vai poder pintar a sua textura diretamente sobre o modelo. E você aperta Z novamente para poder voltar aqui na imagem, né, você consegue movimentar. Ou você aperta a tecla Shift Z. Assim, né, o Spotlight ele é desligado. Você pode até ver o atalho aqui, né, em cima do botão On, Off. E aí você consegue visualizar a textura no modelo. Então agora
Posso dar Ctrl Z para voltar, né, no modelo totalmente branco. Shift Z para ligar o Spotlight. Ajusto aqui a minha textura. Por exemplo, aqui eu posso, né, com o Z selecionado, com a imagem aqui, eu posso ainda assim movimentar o modelo. Z novamente para aparecer o cursor. Ajusto a imagem aqui. Posso aumentar a escala. Utilizar aquela nossa ferramenta Nudge para conseguir fazer a modificação na imagem. Então vou puxar o cursor para o lado. Nudge. Posso aumentar o brush. Movimento aqui, né, a malha da textura para ela alinhar com a boca da personagem. Posso controlar aqui na opacidade para ver mais ou menos aonde vai ser a projeção. Na lateral do rosto também posso considerar aqui, né, que a imagem ela é um pouco mais esticada, então vou continuar utilizando o Nudge e vou passando aqui para ele aumentar, né, esse tamanho aqui na lateral, conferindo com a opacidade. A imagem normalmente ela fica muito distorcida mesmo, é bem normal isso acontecer dentro do ZBrush. Vou só movimentar aqui na parte do nariz e posso fazer a projeção aqui na parte da boca. Então pode vir pintando. Você pode retirar totalmente a opacidade da imagem aqui nesse botão de Opacity. E aí você aperta a letra Z e continua pintando aqui no modelo. Então isso aqui é interessante que você consegue, né, visualizar exatamente o que você está pintando ali, né, na projeção, sem ter a imagem em cima interferindo, né? E depois Shift Z para retirar a imagem de fundo e aí você vê aqui agora a projeção sendo feita. Então é uma forma bem interessante, né, de você conseguir projetar o modelo. No caso aqui agora eu vou apertar a letra Z para a gente conseguir voltar na imagem original. Você vê que a imagem ficou muito distorcida, então assim, tem vezes que nem compensa você utilizar Ctrl Z. O que eu faço? Eu simplesmente deleto essa imagem aqui, utilizando a opção Delete. Seleciono a imagem novamente aqui e aplico ela aqui dentro de novo do Spotlight. Então aqui eu consigo continuar minha projeção. No caso aqui eu posso ir para o nariz. Então o nariz aqui, ó, você percebe que ele é um pouquinho mais reto, né? A parte das narinas. Então o que eu vou fazer? Eu posso movimentar o modelo mais para baixo. Opacidade. Coloco a imagem em cima. Aumento aqui o tamanho. Vou utilizar o Brush Nudge novamente, junto com a opacidade. E vou aqui tentar ajustar o nariz em cima dessa imagem. Então puxa ele aqui. E agora eu posso diminuir a opacidade para eu poder ter ideia, né, de onde é que eu vou projetar. Letra Z para esconder o Spotlight, diminuo o brush e posso fazer aqui a projeção. Você pode ligar também a simetria, que ele vai fazer a mesma projeção dos dois lados. No caso aqui eu vou utilizar sem a simetria em um dos lados, né, para a gente conseguir ter uma variação melhor. E aí, obviamente, né, que você tem aqui, né, um modelo com a projeção, a textura em alguns momentos vai ficar um pouco esticada, vai ficar bem difícil de você consertar. Aí sim você pode utilizar aqui, por exemplo, o spray. Vou retirar aqui um pouco da variação de cor, seleciono a cor base aqui, posso pegar até um alfa, e aqui eu posso vir consertando, né, essa ideia de cores aqui. Ou você pode também rotacionar a imagem e tentar projetar, né, do lado de dentro aqui desse modelo, e aí vir consertando a imagem. Aqui com a letra Z a gente volta no modelo, você vê que a imagem está distorcida, então o que eu faço? Deleto a imagem, pego a imagem novamente, Edit to Spotlight e continuo a projeção. Outras ferramentas aqui que são bem interessantes, no caso eu posso utilizar aqui também esse Pin. Então, o Pin ele não necessita que a imagem esteja em cima do modelo, mas obviamente vai ser bem mais difícil, né, de você conseguir projetar, mas ele é legal para você, de repente, consertar algumas áreas, né? No caso aqui, eu tenho aqui no nariz essa pinta, então eu posso utilizar aqui, por exemplo, o cursor, né, nesse lado aqui do modelo, na bochecha, Pin, e aí aqui eu vou utilizar um pouquinho do Spot Radius para aumentar a minha visualização. Você vê que agora, né, onde eu tiver com o cursor, ele vai ter aqui uma marcação, que seria, né, o local onde está o meu cursor aqui dentro, em cima da imagem. Letra Z. E agora eu posso controlar, né, no caso, só essa região. Posso fazer aqui uma projeção num lugar específico, sem ter a imagem em cima do modelo. Então, você utilizar o Pin também vale a pena para você conseguir consertar algumas áreas, né? É como se fosse um clone, né? Então você consegue duplicar a área da textura em cima do seu modelo e fazer algumas correções também. Aqui abaixo você tem algumas opções de fade, né, e de organização. Para isso você precisa ter várias imagens aqui dentro, para isso ter um efeito mais visível. Para você colocar mais imagens aqui, é importante que você tenha pelo menos uma imagem selecionada. Isso porque se você simplesmente, né, vir aqui e selecionar várias imagens, você vai ter que adicionar uma por uma. Então eu coloco essa imagem lá no Spotlight, coloco a próxima e assim sucessivamente para todas as imagens. Só que se você tem uma única imagem aqui dentro já, você pode simplesmente, com o Spotlight ligado, Import, seleciona todas as suas imagens e aí ele vai abrir para você todo mundo aqui dentro. Então isso aqui ajuda bastante aí na hora de você selecionar as imagens. E a próxima opção, depois de opacidade, seria aqui a ideia de Background Opacity, que nesse caso ele vai funcionar quando você tem uma imagem com transparência. Então aqui vamos pegar uma ideia dessa imagem aqui do nariz e posso aqui criar uma imagem, né? Eu vou pintar ela aqui da cor preta, aqui nessa parte branca. Então segurei o Ctrl. E sempre que você trabalha no ZBrush com a cor totalmente preta, ela significa que você está utilizando transparência. E esse Background Opacity serve justamente para você conseguir alterar a transparência, né, entre as imagens. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa imagem com transparência e uma outra de fundo. Então, caso eu queira ver melhor só essa imagem aqui da frente, eu venho aqui Background Opacity e consigo fazer com que a imagem, né, de fundo
fique um pouco menos transparente, né? Você percebe ali a modificação. Isso facilita a visualização da imagem que está à frente. Aqui abaixo a gente tem a opção de Fade. Fade também é referente a duas imagens. Isso é interessante quando você quer projetar, né, uma junção de duas imagens. Então, por exemplo, aqui eu tenho, só para a gente ter uma ideia, né, eu tenho aqui essa imagem de cima, que eu vou diminuir um pouco a opacidade dela. Vou pegar aqui agora essa imagem, por exemplo, aqui, né, do cabelo, e eu consigo dar um fade entre as imagens. Então, aqui significa que quando eu for fazer a projeção no meu modelo, eu vou conseguir projetar as duas imagens de uma vez só. Então, é uma forma interessante também de você fazer uma mescla de imagens. Estou utilizando no personagem, mas não obviamente você precisa fazer isso no personagem. Você pode utilizar essa ideia, né, em qualquer outro tipo de modelo. Aqui na parte de baixo você tem a ideia do Quick Select. Então isso aqui é uma forma de você selecionar as imagens aqui, né, um pouco mais rápido. Por exemplo, se você simplesmente clica e arrasta, ele vai selecionar uma imagem para você. Você clica e arrasta na próxima, ele seleciona outra e assim sucessivamente. Só que se você utiliza agora o Quick Select, ele vai fazer isso de uma forma mais orgânica, né? Então, por exemplo, eu cliquei na primeira imagem. Quando eu clicar na segunda, ele vai simplesmente trocar as duas. Isso deixa a seleção um pouco mais rápida, né? Ele vai trocar as duas de lugar aqui, vai fazer a sua seleção ser mais ágil. Então, ao invés de você clicar, arrastar, aumentar o tamanho, ele já vai fazer isso para você automaticamente. Aqui na parte de baixo a gente tem a ideia de organização. Isso é interessante quando você tem várias imagens, né? Então, por exemplo, aqui você tem Tile Proportional, que seria referente ao tamanho da imagem, né? Ele vai mostrá-las aqui na tela de acordo com o tamanho de cada uma. Selecionado, que ele vai pegar a imagem selecionada e vai deixar ela maior na tela, e as outras, né, ele vai escalonar aqui de acordo com o tamanho. Unificado, então todo mundo vai ter o mesmo tamanho, né, a mesma proporção. E aqui a gente tem a ideia de organização das imagens que estão na frente e atrás. Então eu tenho essa imagem aqui, essa próxima imagem está atrás dela. Então se eu quiser mandá-la para frente, eu utilizo aqui esse botão Front. Se eu quiser mandá-la para trás, eu utilizo o botão Back. Esse botão com xizinho é para deletar a imagem. E o botão aqui com esse papelzinho seria Duplicate. Aí você consegue ter duas imagens aqui. Essas próximas funções aqui, a gente não vai utilizá-las agora, porque elas fazem referência ao Snapshot. Então seria uma outra ideia, né, de você conseguir trabalhar com imagens no ZBrush para você criar novos modelos. Então não faz questão para esse vídeo, mas se você quiser, obviamente você pode testar e ver o efeito delas. Então lembrando aqui, só para a gente conseguir finalizar aqui essa parte frontal do modelo, eu vou utilizar aqui essa parte de frente. Vou colocar aqui em cima do modelo, opacidade. Posso posicionar, né? Vou focar aqui somente em um único olho, porque depois eu posso projetar de uma forma simétrica. Ajusto mais ou menos o tamanho. Vou utilizar aqui a ferramenta Nudge, sempre lembrando que ele tem que estar em freehand, para você conseguir ter, né, a ideia de movimentação. Se você estiver utilizando o Outstroke, ele não vai funcionar de uma forma muito legal. Então aqui agora eu vou modificar aqui esse olho, mais ou menos aqui a sobrancelha. Posso puxar bem aqui para a lateral. Agora eu vou utilizar a letra Z, com a simetria ligada, posso retirar totalmente a minha opacidade aqui e fazer a projeção do meu modelo. As laterais funcionam da mesma forma, aqui você vê que a textura está bem esticada, então eu posso colocar aqui uma textura que está na visão lateral. Eu posso rotacionar o modelo, ajustar aqui a textura com a opacidade. Em algumas áreas eu posso novamente utilizar aqui o Smudge e fazer aqui a alteração, né, da textura. Posso retirar a opacidade totalmente e projetar agora aqui no meu modelo com a simetria ligada. Vou evitar, obviamente, tocar ali na parte da frente, né, onde já está quase finalizado. E aí você tem aqui a textura aplicada no modelo. Obviamente você pode utilizar aqui outros brushes, né, para poder fazer as correções aqui no seu modelo, porque essa textura está bem simples, né, você vê que tem várias falhas aqui. Você pode utilizar o spray com algum alpha, seleciona a cor de base e pode vir pintando aqui por cima até você conseguir chegar num resultado interessante. E sempre lembrando que a imagem ela vai ficar bastante distorcida, então uma ideia é você deletar a imagem e seleciona ela novamente e importa novamente ela aqui dentro do Spotlight. Você pode também salvar essa configuração de Spotlight vindo aqui em Save Spotlight. E aí você consegue depois, né, reutilizar em outros projetos. Uma outra opção que eu uso bastante também quando eu estou trabalhando com Spotlight seria Layer. Então aqui no caso, né, eu tinha criado um Layer antes de iniciar e fiz a projeção aqui dentro. Então isso aqui me dá uma liberdade maior, né, para eu poder abrir e fechar a minha textura. No caso aqui eu tinha até criado, né, uma outra pintura já. E depois de tudo finalizado, você pode utilizar o botão Bake. Se o seu modelo tiver, né, já o mapeamento, você vai utilizar aqui dentro de Texture, New from Poly Painting, aí ele vai criar aqui para você a textura. Então aqui você pode exportar depois e utilizar em outros programas, até mesmo para fazer mais ajustes. E sobre projeção de textura, seria basicamente isso. Espero que tenha sido útil para você. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo. É isso aí, valeu, até a próxima!